fiquei muito orgulhoso do meu pai quando ele falou isso. Esse é o meu biotipo, esse é o corpo que eu tenho, mas eu não tenho uma vida sedentária. Caraca, galera, aqui tá cheio de barata mesmo, hein? Cuidado pra não cair na cabeça. Rock and roll é presença, sabe? É atitude, é um estilo de vida. Eu não acho que o senhor respondeu a pergunta. O senhor foi político pra cá. Deixa eu falar por quê. The answer is blowing in the wind. Boa noite. No programa de hoje nós vamos falar de pessoas que desafiam padrões, saem do lugar comum e preferem às vezes andar na contramão dos comportamentos pré-estabelecidos. Gente que acredita em sua própria capacidade e tem muita persistência para enfrentar e às vezes mudar aqueles modelos impostos pela sociedade. Eu vou começar, por exemplo, com um político que eu tenho uma admiração muito grande por ele e que já se posicionou contra seu próprio partido. Por isso que eu admiro o cara, porque ele tem opinião, independentemente se é contra o partido dele ou não. Chegou a dar um cartão vermelho para o presidente do Senado. Estou falando do querido senador Eduardo Suplicy. Vamos também conversar com ele, que é de uma família muito tradicional, essa mesma família, mas sempre adotou um visual fora dos padrões. E olha, lá atrás, hein? Largou a faculdade de economia para viver do rock. É o atual jurado do programa Ídolos, o Supla. E também vamos falar com uma pessoa que tem medidas fora daquele padrão estabelecido pela sociedade, né? Fora do padrão do mundo da moda, mas fez assim mesmo uma carreira de sucesso nas passarelas e nas campanhas publicitárias. A modelo plus size, Flúvia Lacerda. Começa agora, para mais de 150 países pela Rede Record e pela Record Internacional, o programa Roberto Justus Mais. Padrões, regras, rotina, costume, tradição. Forças que tomam conta da vida da maioria das pessoas sem que elas percebam. Mas, para a sorte de todos nós, existem alguns que não se contentam em apenas ser mais um na multidão. São pessoas que vão na contramão dos padrões de comportamento, de expressão ou de estética e escolhem caminhos que nunca ninguém imaginou. Pessoas que não têm medo de fazer coisas novas, como, por exemplo, os artistas do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que acontece aqui, na Galeria de Arte do SESI São Paulo. Albert Einstein teve a ousadia de repensar um conceito sólido como o tempo. Segundo sua teoria da relatividade, um minuto não é igual para todo mundo em todo lugar. Para muita gente, isso parece coisa de louco. A sociedade vê como louco quem quebra tabus e mexe com as regras do jogo. Mas, com atitudes como essas, acabam se tornando os maiores responsáveis pela evolução dessa mesma sociedade. Sempre onde há maioria, há alguém que vai se portar fora exatamente pelo fato de não se reconhecer. E é importante que isso aconteça sempre. Eu comecei trabalhando com meu pai aos 13 anos de idade, uma coisa totalmente diferente. Meu pai era empresário, trabalhava com comércio, construção civil. Se eu fosse seguir a tradição da família, o que está mais impregnado ali no sangue, desde pequena, seria a música, seria ser cantora ou até mesmo uma atriz de musical. Eu me formei, aí eu meio que fugi de casa, eu era a ovelha negra da família. Aí fui passar um ano sendo modelo. Nesse ano eu não falei com meu pai, que era extremamente conservador, ele ficou sem falar comigo o ano inteiro. No momento em que a pessoa pode fazer uso da sua liberdade, fazer uso do seu entendimento, né? Nesse momento ela não pode ser dirigida, ela tem que fazer as escolhas, ela tem que dizer publicamente para que essa desigualdade, essa diferença no pensar, no modo de agir, não se transforme imediatamente numa desigualdade. Então, ali na contramão, eu fui para a arte do teatro e se fosse para acompanhar a família, eu seria cantora, mas não dá. Então, aquilo que em algum momento, né, foi diferença, em algum momento foi diverso, né, passa a ser, nesse grande conjunto, né, norma, né? Vamos tentar entender o que passa na cabeça de quem não aceita nada pré-estabelecido e que, com seu comportamento, acaba gerando uma grande revolução nos costumes.
Um deles ganhou fama de rebelde por causa do visual e da música. O outro nunca teve medo de defender ideias ousadas. Parece que romper antigos padrões de comportamento está no sangue dessa família. Nós vamos conversar aqui e sejam muito bem-vindos, pai e filho, Supla e Eduardo Suplicy. Tudo bem? Tudo bem? Senador, como vai? Ótimo. Por favor. Eu sento aqui, Vamos deixar seu pai aqui. Tudo bem. Ó, e você ali. Opa, já CD. ganhei o CD. Já ganhou o CD. Brothers Você ao não vai Brasil. dar- Ainda tem Ah, um isso outro irmão também, né? E o livro Renda de Cidadania, A Saída pela Porta. E aqui está o livro E esse tão da bonito Mônica Dallari. da Mônica Dallari, E esse livro você está me dando também de presente. também de presente. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer aos dois, né, a presença aqui, meu colega de emissora, Sim. jurado Não, do prazer, Ídolos. prazer imenso estar aqui no seu programa. Achei legal um programa que você fala, as pessoas têm a oportunidade de esclarecer suas ideias e isso é muito importante para o Brasil. A gente vive numa democracia. Não, sem E para mim é um prazer imenso estar com meu pai aqui. Eu agradeço. Bom, eu vou Prazer. começar Sim. com essa história de ser fundador do PT, né? Eu tenho na minha frente um senador da República por quem eu tenho um respeito enorme, é honesto, que nós sabemos, né? Isso é um grande orgulho para o nosso país, ter um dos alicerces da honestidade dentro do Senado Nacional, nunca teve nenhum escândalo com seu nome, nunca teve nada contra a sua pessoa nesse sentido. E, ao mesmo tempo, é polêmico no sentido de dizer de uma família importante, uma família rica, um sobrenome, Matarazzo Suplicy, um sobrenome tradicional. Agora, como é que é para uma figura que, teoricamente, né, pela lógica, combinaria mais com um partido como o PSDB ou como o antigo PFL, agora o DEM, no sentido das suas origens? Porque todas as pessoas que a gente vê que vieram do PT vêm de uma origem mais simples ou vêm de uma origem um pouco diferente da sua. O que deu na sua cabeça de fundar o Partido dos Trabalhadores naquela época? Bem, meus pais transmitiram valores para mim e para meus irmãos, como que, sobretudo, que deveríamos construir uma família solidária, com muita fraternidade, mas sempre procurando olhar que para fora de casa, além dos muros da minha casa, também deveria haver um sentido de fraternidade e de justiça. Esses valores meus pais sempre me transmitiram no dia a dia, portanto que nós precisamos, sobretudo, e essa é a minha luta até hoje, criar os instrumentos de política econômica que tornem o Brasil mais justo, mais civilizado e onde possamos colocar em prática os valores que são maiores da humanidade de nós brasileiros, da busca da ética, da verdade, da solidariedade, da fraternidade, da justiça, da democracia. É isso. Por isso que eu entrei no PT e estou até hoje. E eu fico feliz de ouvir tudo isso, né? Porque realmente é o que todos nós, o nosso anseio é de que os partidos e os políticos tivessem esse comportamento que, aliás, você tem. Falando na contramão, vocês são símbolos de pessoas que têm sua personalidade marcante, um pouco na contramão do tradicional, né? Um filho de família tradicional e também com o mesmo sobrenome resolve ser quase que um punk, né? Filho de político, de senador, né? E vai ser músico. Ele é mais punk do que eu. O Edu estava lá pelo 3º ano da PUC em Economia e disse para mim, ele já tinha o toque, fazia viagem sem parar, tocando música para lá e para cá, e chegou para mim e falou: pai, esse negócio de macroeconomia, de microeconomia, não é o que me entusiasma. Eu realmente gosto de música. Será que você me permite eu parar de estudar só para me dedicar o tempo inteiro à música? E veja só. E foi assim que começou para você, Supla? E eu disse para ele: olha, filho, o importante é você fazer aquilo que lhe deixa feliz, porque aí vai dar certo. Lógico. Então, e você então largou a faculdade na época, é isso? Sim, eu larguei a faculdade, porque primeiro também não era muito agradável na faculdade, porque eu tinha um cabelo branco naquela época e ninguém tinha um cabelo branco. Então eu andava, muita gente xingava, falava um monte de coisa, entendeu? E eu não gostava de ir na faculdade, porque era chato, e por causa dessas coisas, de ter cabelo branco. Não tinha na época. Você já pintava o cabelo de branco? Já pintava o cabelo de branco e tal.
Não, e aí eu estava começando a aparecer nos programas de televisão e tal. Mas já era assim, em pé, o cabelo? Já era tipo, choque de tomada? Assim? Não, era já. Era espetáculo. Mas eu também não me identificava. Eu acho muito difícil hoje para o jovem, qualquer jovem, ter que entrar numa faculdade já tem que saber o que quer fazer, né? E eu não. E realmente a música é uma coisa que me tocou desde coração, assim, desde pequeno mesmo. Eu escutei desde meus 13 anos, assim. Ele tinha 10, 12 anos, juntava lata de lixo e tudo que fazia barulho. E já fazia som. E fazia som, começou a tocar bateria. Sua banda Tóquio, quando você surgiu com a banda Tóquio, na época, era a explosão do pop rock nacional, era uma época... dos anos 80. Foi anos 86. Nós temos imagens da banda? Esse já é o clipe novo do Garota de Berlim. Ah, tá. Esse é mais atual? É, atual, foi gravado em Berlim, né? Esse foi um dos maiores sucessos teus, né? Foi um dos maiores sucessos, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas cenas do seu pai. Sim. Que ficaram históricas. Aliás, e falando um pouquinho do teu estilo também, que eu sou super fã do teu jeito, né, porque você consegue, vamos dizer assim, dramatizar os temas através de atitudes que ficam marcadas. Isso é muito interessante, é uma técnica sua. Não sei se é natural ou não. Então, por exemplo, em 1997, você acampou com os manifestantes do MST. Você já chegou até a se mudar para um barraco para vivenciar a vida do favelado, para sentir como eles vivem. Em Heliópolis. Você, por acaso, foi criticado pelos seus colegas de Senado por fazer esse tipo de coisa? Normalmente respeito muito, não tem... Não fazem esse tipo de crítica. E quando você canta lá no microfone do Senado, como é que faz? Ou declama? Às vezes ele se surpreende tudo, eu vejo pelas expressões, mas para ilustrar bem para os senadores, na Comissão de Constituição e Justiça, cantei dos Racionais, do Mano Brown, O Homem na Estrada, para ilustrar. Eu acho que eu tenho esse vídeo. Nós temos esse vídeo dele cantando O Homem na Estrada? Punk é o mais punk. Pode ver. Vamos ver. Veja o rosto dos senadores. É madrugada. Parece estar tudo normal. Mas esse homem desperta pressentindo o mal. Muito cachorro latindo. Paulo! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada e insegura, premeditando o final que já conhece bem. Na madrugada da favela, não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco. É a polícia. Vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia, filhos da comedores de carniça. Já deram minha sentença, eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Martrar na crocodilagem, não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. A minha verdade foi outra. Não dá mais tempo pra mais nada. Tem um cara que tá bravo aí, pai. Trecho radiofônico. Quem esse cara aqui tá? Esse cara tá bravo. Qual que tá bravo? Tá no canto esquerdo. Mulato aparentando entre 25 e 30 anos é encontrado morto na estrada do M-Boi Mirim sem número. Isso aí. Eu fiquei muito orgulhoso do meu pai quando ele falou isso. Ele fez falou esse rap ali, porque é importante as pessoas saberem. O que ele está falando é a voz da verdade das pessoas que moram na periferia, dos mais necessitados, e as pessoas precisam prestar atenção nisso. Por isso que tem nego andando de carro blindado e tudo isso aqui. Tem muita gente que não, tem gente que tem, lógico, que está lá dentro. Alguns tem, mas aquele que estava olhando com uma cara de bravo, que eu nem sei o nome, não, ele não tem noção. Duvido, por exemplo, que ele quando estava, por exemplo, qual que foi a treta agora lá em São José dos Campos, já faz uns 2, 3 meses? É do Pinheirinho. É do Pinheirinho, por exemplo. Que houve muitas eu fiquei até bravo com o papai. E quando você canta, por exemplo, por que essa história do Blowing with the Wind? Por que essa música? O que essa música Porque diz tudo. A Ela música diz tudo. Porque eu sempre, ao terminar as palestras sobre
a renda de cidadania, eu digo, olha, quando é que vai acontecer? Quando todas as pessoas perceberem. É como Bob Dylan compôs essa canção para que as pessoas percebessem. Quando aconteceram as guerras do Iraque e do Vietnã primeiro e depois do Iraque, os povos do mundo saíram às ruas e cantaram juntas esta linda canção que diz coisas tais como: quantas estradas precisará o homem caminhar até que você possa chamá-lo de homem? Quantos mares precisará a gaivota branca navegar até que finalmente ela possa descansar na areia? Mas depois ele fala, a resposta, meus amigos... Então, blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Então, mas faz as pessoas pensarem, todo sentido, né? Quando se canta. Olha, e daí pedem para eu cantar. Por isso, eu só canto quando Você não vai pedem. cantar hoje aqui para nós? Eu só canto se todos pedirem. Não, calma. Vocês querem que ele cante? Calma. Tá, um trechinho. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Aê! É uma música muito conhecida, mas o pessoal acho que não conhece a música. Bom, na nossa época a gente conhecia bem. Não, mas música boa não tem idade, não você tem idade, sabe é verdade, disso, né? é Então é legal para o pessoal ir conferir. É uma coisa que eu até falo no Ídolos. A gente, sabe, tem músicas que as pessoas não conhecem, mesmo que são antigas, vale a pena conferir. Bom, agora eu quero saber, boas. você falou em Ídolos, teu pai passaria no Ídolos com essa capela? Não passaria. Apesar de eu acho que se ele tiver... Tava com a voz temida, mas não, é que ele tá afônico. É um vibratozinho dele. Ele está afônico, mas o que eu vejo no Ídolos é, se a pessoa tem personalidade, às vezes nem mesmo cantando tão afinado e tal, eu tenho meu voto, porque às vezes tem cara que canta super bem e é chato que dói não tem e tchau, graça não tem carisma. sem sal, When we're looking for pop stars, a gente estava procurando um pop star, sabe? Quer dizer que eu fui reprovado hoje? Mais ou menos, pai. Não, você eu passo, vou dar um voto de confiança para você, pai. Bom, voltando aqui para o tema de novo, Sim. Você acha que você está na contramão, vamos dizer assim, porque o teu pai é um senador da República, né? Um tanto quanto diferente. Um economista, né? Pós-graduado, tal. Aí a sua mãe era sexóloga, depois virou política também foi para esse ramo político, foi prefeita da cidade de São Paulo, etc. Sim. Tal. Aí um filho que tem vamos dizer, uma influência punk, e cria um Beatles, primeiro de tudo. Beatles, acima de tudo. Beatles, bom, que seja. Não, mas que foi pro lado musical, foi pro lado do show Sim. business, foi pro lado de rock, de banda, etc. Tal. Sim. Isso é contramão da história da família ou como é que você vê isso? Não, é que eu acho que como tinha muita coisa de intelectual em casa, tipo, chegar de repente... Mais não, né? Virou um comitê, eu me lembro, a minha casa, né? E vinha o Lula, toda essa galera ia lá e tal. E eu ficava... chato, entendeu? Era chato, meu. Mas era interessante ao mesmo tempo, Você aprendeu muito também. Você vê... E de dentro, né, o que está realmente acontecendo, das pessoas falando no bastidores. Então, eu vejo muita coisa que sai na imprensa, muita coisa errada. Mas a música realmente tocou muito no meu coração. E aí eu resolvi bolar a minha imagem, criar uma coisa diferente, que não tinha no Brasil, pelo menos. E até mesmo lá fora. Se você for comigo qualquer dia, de repente, a gente vai tocar em Orlando, vamos passar em Jacksonville, algumas partes ali da Flórida. Se você estiver lá, eu gostaria que você viesse no show para você sentir como é que é a parada, sabe? E é porque eu chego num lugar, as pessoas sabem. Who the fuck is that guy, man? Quem é esse cara, tá ligado? E é isso aí, porque é importante, rock and roll é presença, sabe? É atitude, é um estilo de vida. Isso aqui, até hoje eu tô no estilo bem, acredito eu, elegante e tal, mas pra mim é uma forma de se expressar,
né, assim... E precisa ser tão diferente assim? É muito importante para você ter a sua chegada, senão você é mais um, Vai cara. causar impacto, né? E também porque é coisa de rebeldia também, sabe? Eu tinha uma música que fala, esses humanos que circulam querem me obrigar a ser do jeito que eles são, cheios de certezas e vivendo de ilusão, mas eu não sou nem quero ser igual a quem me diz que sendo igual eu possa ser feliz, sabe assim? Porque, cara, eu não quero ser mais um na sociedade, eu quero fazer a minha marca, eu quero ter coisas a dizer. E eu tô muito contente com isso e orgulhoso, meu. Não, muito legal. Bom, falando em artista na contramão e que se expressa de forma diferente, nós vamos conhecer um artista que foi na contramão de uma arte que por si só já é considerada alternativa. Ele escolheu as galerias subterrâneas de esgoto para mostrar o seu trabalho. E o paulistano, é um paulistano conhecido apenas pelo nome de Zezão. Vamos dar uma olhada nesse cara, vamos ver. Sou José Augusto, conhecido como Zezão. Sou artista plástico, fotógrafo, faço grafite desde 95, que é uma coisa onde eu comecei a minha caminhada na arte. E dentro dessa locação que a gente vai entrar é onde eu construí uma história, digamos, na contramão. Eu vou entrar primeiro aqui porque aqui é um pouco pastoso, a gente tá numa galeria de esgoto, né? Caraca, galera, aqui tá cheio de barata mesmo, hein? Cuidado pra não cair na cabeça. Essa aqui é uma locação que eu conheci num momento super difícil da minha vida, onde eu tive problemas, perdi meu pai, minha mãe. A arte era uma coisa que aliviava essa dor, esse sentimento ruim, então eu sempre usei a arte como uma terapia ocupacional. Aqui é um lugar de paz, enquanto lá em cima deve estar mó caos, mó trânsito, a gente está aqui. A internet foi uma ferramenta muito importante de divulgação do meu trabalho. Comecei a postar esses meus trabalhos que eu fazia aqui na cidade, enfim, as coisas que eu fazia. Eu conheci uma pessoa que tinha a intenção de montar um negócio, que seria uma galeria, com esse tipo de arte, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição no MASP. Pô, já fiz exposições em museus na Alemanha, coisas bacanas nos Estados Unidos. Como a gente mesmo disse, foi andar na contramão e acreditar que a arte poderia me salvar, mesmo dentro desse lugar aqui. E é o Rio Tietê, né, galera? Então toda aquela sujeira vai voltar pro rio, né? E aqui é onde nasce os trabalhos que vão para as galerias, para os museus, né? E toda aquela energia que eu trago da rua, do esgoto, eu tento reduzir ela a um pedaço de madeira, a uma tela. E é daqui da onde eu tiro o meu sustento. Eu acho que eu sempre fui contramão porque eu nunca quis ser um cara como os outros. Eu sempre fui ideológico pra caramba e acreditei que esse trabalho, por mais que seja polêmico, de risco, de discriminação, que o grafite sempre foi, eu sempre gostei, acreditei e lutei por um reconhecimento e seriedade desse trabalho, embora era totalmente contra os princípios da arte e tal, ou de uma sociedade que nunca enxergou isso como arte. Eu acho que quando você também consegue entrar na contramão e tirar um proveito disso, de uma forma que eu digo assim, pô, foi um caminho totalmente inverso, mas que está dando certo. Você vê, não tem... O cara escolhe o esgoto para fazer grafite, para fazer a arte dele. Eu acho fantástico. É um cara diferente, né? Um cara na contramão dos artistas, né? Eu acho que arte não deixa de ser arte. Pô. Não, é se expressar, meu. Bom, ô Supla, por que tanto o inglês influenciando a sua... Você falou até palavrão aqui e você fala inglês. Eu gosto. Por quê? Você parece culpa deles. Um gringo. Você culpa deles. Não, eu sou um cidadão do mundo, meu. Eu gosto. Eu pago as minhas contas. Eu gosto de me expressar. I don't give a fuck. Eu não tô te censurando por ter feito isso. Eu só estou perguntando. Posso falar? Eu não acho feio, não acho ruim, nada. Eu só fiquei curioso saber por que você coloca tantas palavras em inglês. Que eu gosto, eu me expresso bem. Aliás, esse disco... É um elemento de ser contramão também, Tem né? 3 músicas em português e
E quando eu nasci com 1 ano de idade, a gente foi para os Estados Unidos, eles estavam estudando, então eu não tive escolha. Ainda. Bom, eu vou chamar aqui uma pequena matéria sobre romper padrões. Será que romper padrões está deixando de ser uma atitude revolucionária para se tornar uma coisa comum? Um pouco nós estamos falando aqui, né? Vocês romperam padrões na vida de vocês abundantemente, posso falar, né? Então, vamos dar uma olhadinha no que mudou na relação com essa questão nos dias de hoje. Vamos ver. A cada dia, mais gente pega a contramão em busca do seu próprio caminho. E na era da comunicação, é bem mais fácil divulgar novas ideias. Nos últimos 50 anos, produzimos a mesma quantidade de informação que nos 5.000 anteriores. Um simples jornal tem mais conteúdo que um cidadão do século XVII encontraria na vida inteira. Por isso, nossos costumes mudam rapidamente. Basta pensar que a minissaia, o biquíni, os anticoncepcionais surgiram há menos de 90 anos. Um piscar de olhos na história da humanidade. O mundo está cada vez mais diverso e acostumado às mudanças. Ser diferente já não causa mais o mesmo impacto. Mas, por incrível que pareça, ainda tem gente que precisa lutar para quebrar padrões, inclusive de estética. Então, aqui está dizendo o quanto os padrões mudam rapidamente hoje. Antigamente levava décadas para se mudar um padrão de comportamento, etc. Hoje é muito rápido, as coisas são muito fluem de uma forma totalmente diferenciada, né? Isso é impressionante, né? E falando nessa história da influência dos padrões de beleza, nós vamos trazer uma convidada aqui que também vai na contramão, porque ela é uma modelo. Na verdade, ela já ganhou até o apelido de Gisele Bündchen, versão plus size, e ela vai na contramão das extremamente magras, valorizando o corpo da mulher com curvas acima da média. Nós vamos conversar junto com vocês aqui, eu espero que vocês me ajudem a entrevistá-la para a gente falar um pouco sobre isso, com a modelo Flúvia Lacerda. Pode entrar. Tudo bem? Prazer. Conhece o senador Eduardo Suplicy? Prazer, tudo bem? O Supla. Tudo bem? Bom, Flúvia, que nome, né? De onde vem esse nome? Flúvia, Pais não é nem hippies. Flávia, nem... Pais hippies, provavelmente. Eram pais hippies os seus? Devia ser mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. Agora, você então foge dos padrões de referência de beleza das modelos em capa de revista, etc. São todas magrinhas, todas... inclusive fazem Photoshop para tirar um pouco do excesso de peso que possa aparecer numa revista. E como é que é isso? Por que você acha que você faz sucesso? Quer dizer, tem uma legião de mulheres que não estão naquele padrão, né? E que gostam de ver serem representadas por uma mulher como você. Porque é exatamente isso. Eu posso fugir do padrão determinado pelo mundo da moda, mas eu represento o padrão verdadeiro das ruas. Das mulheres. Muito simples, é uma matemática bem... E como que começou isso? Como é que você se transformou numa modelo plus size? Eu já morava um tempo em Nova York, trabalhava como babá e fui parada por uma editora de moda num ônibus, atravessando a cidade depois de trabalhar e assim começou. Ela me parou, perguntou que manequim eu vestia e se eu já tinha considerado a ideia de trabalhar como modelo plus size. E você é considerada hoje a mais bem paga modelo plus size do mundo, né? Uma das. Você aparece em comerciais, em anúncios, em tudo? Sim, campanhas publicitárias e editorial de revista. Qual é a exigência para virar uma modelo plus size? Essas meninas que têm um peso um pouco acima do normal, possam sonhar com isso? Na contramão da história das modelos, o que precisa ter para ser uma modelo plus size? Eu acho que é como toda profissão. Além da hora certa, lugar certo, você tem que ter talento, você tem que ter aquele carisma. Não foge dos mesmos critérios das outras profissões. Se você não tiver, realmente você está ali para vender um produto. E se você não conseguir fazer isso, você foge a todo o ponto que é de ser modelo. Então, mas você sabe que normalmente o sobrepeso ele é associado, não é, senador? Vocês concordam comigo? À coisa do sedentarismo, à falta do exercício, a comer as comidas inadequadas, né? Eu sei que as modelos ficam vivendo de alface e água sem gás, né? Para poder ficar com aqueles corpos. Você não precisa disso, né? Isso não é um pouco... Não é antagônico um pouquinho de você ser modelo de alguma coisa, mas representando algo que é tão combatido no mundo, né? Que é a obesidade ou ser acima do peso. Isso não atrapalha um pouco? Mas eu não faço apologia a isso. É uma coisa que eu não canso de falar.
esse é o meu biotipo, esse é o corpo que eu tenho, mas eu não tenho uma vida sedentária. Manhattan é meu campo de bicicleta, eu vou para cima e para baixo de bicicleta. Para onde eu viajo, eu alugo bicicleta. Eu gosto de caminhar, caminho muito. Quem mora em Nova York sabe que... Ana Maura, eu adorei você, viu? Porque você é muito bonita. Obrigada. E aí eu consigo até ver que ela deve fazer um sucesso mesmo nos Estados Unidos, porque lá tem um mercado, acredito, muito maior de pessoas mais... Não? Ou tô falando besteira? Bom, aqui no Brasil... Que ela é hambúrguer direto, né? Não, só você ir para um parque tipo a Disney, alguma coisa, você vai ver o que tem de gente obesa. Não, então, tem mesmo, são pessoas mas a mais obesidade gordas. é diferente, ela é acima da medida, mas ela não é obesa. Sim, esse é o meu ponto. Eu não entro no mérito da saúde, porque eu também conheço muitas pessoas magras que têm muitos problemas de saúde. Não, eu acho que isso é uma coisa individual. Ser magro não significa que você não fica doente. Mas você evita uma série de doenças associadas à obesidade. Talvez, sim, é que verdade. são outras coisas, né? Mas eu tenho uma vida muito mais ativa do que muitas amigas minhas que vivem no alface, na uvinha e água sem gás, entendeu? Sem graça. E você se considera mais feliz que ele falou, isso? eu achei interessante. Eu sei, mas é uma vida muito chata viver só assim, né? Eu como tudo, meu. Pois é, mas é isso. Não, mas você tem um biotipo que te favorece, entendeu? Sei, Isso é a vida. Eu também posso comer um pouco mais, que eu nunca vou. Eu tô com o mesmo peso há 20 anos. É verdade. Então, é uma sorte danada. Claro que eu me cuido, faço exercício, também não fico exagerando. Mas vamos dizer assim, não fico reprimindo a minha vida e não poder comer nada. O senador se cuida para manter? Porque você tem também... Eu lembro de você muitos anos com o mesmo tipo de peso, não? Ou você já foi mais obeso? Não, ainda hoje cedo, 6h45 da manhã, eu saio para minha ginástica. Todo dia? 2 vezes por semana, com aula 1 hora. Eu corro, às vezes corro, por exemplo, 40 minutos seguidos e depois faço a minha ginástica. Na esteira? Com aula. Ou fora? Não, faço na pracinha perto de casa. Mas eu quero lhe dizer, Flúvio, eu acho que você mostrou na sua forma de ser, de falar, o quão saudável você é. Você traz assim como que uma esperança e uma expectativa para muitas mulheres que talvez tenham um biotipo mais próximo do seu e que podem se sentir tão bem quanto você está aqui demonstrando. Mas esse realmente é o ponto que me incentiva na minha carreira. Legal. Não se render à ditadura da moda, né? Mas é injusto, você não acha? Eu acho que se você tem uma carreira, você é presidente de uma companhia, você se matou de estudar, você é mãe, sabe? Você é uma batalhadora como muitas mulheres por aí são. E justamente porque você não veste um 36, um 38, você não tem direito de se vestir bem. Eu não estou aqui para dizer como você tem que viver sua vida. Não estou aqui para te dizer que você tem que ser assim, assado. Eu só estou aqui exatamente para expressar o fato de que eu acho que tem que haver uma democracia, porque existem pessoas... Mas existe na moda, por exemplo, nas grandes marcas, os modelos plus size, tem roupa para pessoas do seu tamanho? Ou chega num certo tamanho, acabou, tem que ser uma empresa especializada? No Brasil ainda não é um mercado que tem essa abertura ainda, ou que esteja tão avançado quanto lá fora. Mas eu vou a Paris, eu vou à Espanha, eu vou a qualquer um desses países na Europa, eu compro a mesma roupa que a minha amiga que veste 38 compra, eu compro no meu manequim 48. Tem essa É uma opção. inteligência de negócios, claro, não tem? porque tem muita gente que precisa Inteligência disso. de né? negócios. Tá Sabe? Tá falando para as grandes Pois marcas aí. Entenderem que precisa. É né? lógico que tem gente Eu, por gorda, exemplo, não posso comprar sapato no Brasil, sabia? que é muito grande. Eu calço Seu pé é muito 46. Não tem. Vai até o 45 no máximo. Ué, mas o que eu vou fazer? Eu tenho 1,91 m de altura, tinha que ter um equilíbrio na história. Né? Mas não tem sapato para mim. Os meus sapatos são todos de fora. Não que eu reclame. Graças a Deus eu posso comprar isso se eu não pudesse. Tinha que mandar fazer. Né? Exatamente. Bom, eu vou trazer para a nossa conversa uma outra modelo plus size, que é a Carla Manso, que vai entrar agora e falar com a gente pelo telão. Carla, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Ô, Carla, você, diferentemente da Flúvia, você, antes de encarar tranquilamente as suas medidas, você brigou muito com o teu peso. Ou seja, você tentava ser aquela modelo mais magra de pessoa e tal. Como é que acabou isso? Como é que você resolveu realmente assumir e aí depois virar uma modelo plus size? Pois é, eu sempre tive uns quilinhos a mais. Na infância, na adolescência, eu sofri bullying na escola e tudo mais. Eu decidi, assim, eu precisava emagrecer porque eu queria ser aceita pelos colegas de classe, eu queria deixar de sofrer discriminação. E para isso, além da dieta e tudo mais, para eu poder me manter com 30 quilos a menos, que com 13 anos eu pesava 100 e poucos quilos, e fui para os
um pouco menos de 70, assim, para eu me manter, eu tomei inibidor de apetite. Então eu estava sempre fora do pino, não era o meu normal, não era o meu natural. O que me faz feliz mesmo é o açúcar, é a comida. E assim, eu sou saudável, eu faço exames também frequentemente para ver se está tudo certinho aqui, diabetes, colesterol, não tenho problema de saúde nenhum. Então eu descobri o amor próprio, né? Eu descobri que eu podia ter curvas, que eu podia ter quilinhos a mais, que eu não precisava passar por aquele sacrifício, porque para mim deixar de comer é um sacrifício, e que aquilo não me impedia de ser feliz. Ô Carla, o teu nível de aceitação acho que foi tão grande que você, inclusive, posou para fotos sensuais. Isso. Como é que foi a aceitação da família e dos amigos para isso? Pois é. Não, meu pai achou um ensaio muito bonito, esse foi o comentário dele. A minha mãe ficou com receio da exposição, mas no fundo todos ficaram com muito orgulho de mim, principalmente aqueles que acompanharam a minha trajetória, que me viram sofrer, lutar contra a balança, que me conheceram pós-maternidade e acompanharam também esse período de autoaceitação. E é pouco comum ver, né, uma pessoa acima do peso posando para fotos sensuais. E a pessoa pode ser sensual, apesar, né, de ter alguns quilos a mais. E você, inclusive, participou de um concurso de beleza. Isso, eu participei do concurso Miss Plus Size de São Paulo, 2012. Eu participei do concurso assim de maneira despretensiosa, né? Porque tinham concorrentes muito bonitas. Fiquei surpresa em vencer, mas fez muito bem também para minha autoestima e tudo mais. E eu acabei me tornando, assim como a Flúvia já é, e para gordinhas do mundo inteiro, referência da autoestima. Para muitas meninas eu também acabei me tornando assim referência, né? E é muito gostoso poder transmitir isso para as pessoas. Deixa de se preocupar tanto com balança. Se você está com saúde, qual o problema de ter quilinhos a mais? É aquilo, não se importa com a opinião dos outros. Se importa com você, se olha no espelho e se ama. Isso é importante, muito bacana, desculpa, porque para você amar as outras pessoas, é importante você se amar, gostar de você mesmo. Começa com você mesmo. É lógico, aí você passa esse amor para as pessoas e vem de dentro essa beleza. Tem uma menina magra que eu conheço, você me fez lembrar agora, ela é mó linda, mas quando ela abre a boca, ela é detestável, cara, desculpa. Sabe, isso que eu senti dela aqui do meu lado, que tá aqui, você tá na tela, mas também passa essa coisa bonita, sabe? Essa coisa simpática, gostosa, né? De pessoa bem resolvida, né? Exatamente, isso é muito bom e tô muito contente de ter participado desse programa, por estar aí junto com vocês, você, Roberto, meu pai, vocês. Então, Carla, fantástico. eu quero te agradecer a tua participação, foi muito enriquecedora para nós. Parabéns por essa tua força interior que te permite ser esse exemplo para tantas pessoas. Grande parcela da população do Brasil e do mundo estão acima do peso. Eu garanto que hoje, ouvindo vocês duas, boa parte dessas pessoas, ou pelo menos a maioria, vão se sentir muito menos culpadas e muito mais, vamos dizer assim, de bem com a vida depois de ver esse exemplo que vocês estão dando, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Bom. Um beijo, Flúvia. Uma graça de pessoa, né? Mais uma. Gente, as duas são, assim, divinas. Inspiração das pessoas. Eu adoraria continuar com esse tema, mas eu não tenho mais tempo e eu preciso fazer com vocês a parte do programa que é a Pergunta Mais. Eu não sei qual vai ser o primeiro envelope. Primeiro, o ambiente tem que se tornar o ambiente da Pergunta Mais. E nós vamos lá. Eu vou começar com a Flúvia. Ô, Flúvia, deixa eu ver a tua pergunta aqui. Você costuma criticar a moda brasileira. Você acredita que faria o mesmo sucesso e ganharia os mesmos valores se você estivesse morando no Brasil? Ou seja, o Brasil aceita tão bem essas modelos plus size quanto você aceita lá fora? Não. Agora isso está mudando, mas se eu tivesse que começar minha carreira sendo levada com a mesma seriedade, tendo o mesmo nível de profissionalismo, mesmo respeito, da mesma forma lá fora, de fazer Vogue Itália, de fazer várias revistas a nível internacional, não. Se eu tivesse começado minha carreira no Brasil, não. Por quê? O brasileiro é mais crítico em relação a isso? Não, o brasileiro é mais hipócrita. Ele finge que não está ali, mas está ali. E ele também... Agora isso também está mudando. Esse lance de abrir mais a cabeça em relação ao nível de negócios da coisa, que ele está começando a abraçar essa consumidora e faturar em cima dela. Mas... Tem um mercado enorme aí, né? Pô, tá perdendo dinheiro. Exato. Tá perdendo mas se eu tivesse que começar aqui, não teria feito o mesmo sucesso. Tudo bem. Nosso segundo envelope vai para... And the winner is... Mas o seu programa contribuirá para que
pessoas como a Flúvia tenham agora muito mais oportunidades, graças à sua entrevista feita com ela. Sem dúvida. Tomara, espero que sim. Bom, essa vai para o senador Suplicy. Ai, ai, ai. Pergunta difícil. O Mensalão é um dos maiores casos de corrupção da política brasileira na história do Brasil. Quer dizer, se ele realmente existiu, como dizem alguns que não existiu, né? Ele está sendo julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os réus poderão ser condenados por crimes como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Como um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, partido com o quadro mais comprometido nesse suposto esquema, qual é a sua opinião sobre esse julgamento? Eu acho que o importante é que o PT venha a dar exemplos. Eu escrevi uma carta à presidenta Dilma, ao presidente Lula, aos presidentes municipal, estadual e nacional do PT, no sentido de que nós venhamos a dar exemplos. E consistente com o projeto de lei que apresentei e tramita no Senado agora, que passemos a colocar na internet, em tempo real, na rede mundial de computadores, diariamente, todas as contribuições do poder público, de pessoas físicas e de pessoas jurídicas para a campanha de cada candidato e de cada partido, respectivamente. É um projeto de lei que espero que o Senado e o Congresso aprovem. Mas eu gostaria que o meu partido, o PT, venha a dar exemplo e no sentido de nunca mais utilizar dos chamados recursos não contabilizados, isso como um compromisso de todos nós. Em 2006, como candidato ao Senado, na última eleição da qual participei, eu tomei tal atitude. Por exemplo, eu um dia fiz um jantar de senador, fundos. pelo amor de Deus, desculpa, eu vou lhe interromper. Tudo estava eu vou lhe interromper registrado. Eu não acho que o senhor respondeu a pergunta. O senhor foi político para cá. Deixa eu falar por quê. Eu perguntei o que o senhor acha do Mensalão. E o senhor está falando exatamente o que o partido andou dizendo, de que o Mensalão não foi essa propina paga a deputados para que aprovem as leis, ou apoiem o governo, mas foi sim apenas o caixa 2 das campanhas, que também é grave. Mas eu perguntei qual é a sua opinião sobre esse Mensalão, onde o seu partido estava muito envolvido. Olha, existiu ou não existiu o Mensalão? Enquanto esse programa vai para o ar, nós estamos vendo o direito de defesa de cada um, que é um direito democrático, denunciados que estão dizendo o que efetivamente aconteceu e mediante todas as palavras das acusações do Procurador-Geral da República, que fez a denúncia com base em tais e tais depoimentos e documentos. Então, eu avalio que cada um dos envolvidos terá todo o direito de defesa. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, acredito, está funcionando de maneira exemplar, de uma forma transparente como nunca houve na história de nosso país e, portanto, a responsabilidade de cada um ficará caracterizada. Mas eu volto à afirmação da minha resposta, porque eu considero que importante será nós corrigirmos os erros havidos. Para que não se repita. Para que não se repitam isso, é a lição maior. Eu acho que, inclusive, se os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliarem como próprio, definirem se houver culpados nestas questões, que se possam colocar como que penas alternativas para que este julgamento tenha um sentido educacional para o PT e para todo o povo brasileiro. Seja um exemplo para todos, para todo todos meio os político. partidos. Perfeito, essa é a minha resposta. Tá certo. Muito bem. De olhar para o futuro, né? Não, servir como exemplo. Não, né? Lógico. Se for o direito de defesa, como você falou, e se forem culpados, que sejam condenados, para que não aconteça mais isso. Perfeito. Bom, antes do Supla, que tem uma perguntinha cabeluda aqui também para ele, eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já. Está de volta, eu estou no momento da Pergunta Mais. No dia de hoje nós estamos tratando do tema na contramão. Eu, antes do intervalo comercial, fiz a Pergunta Mais para a Flúvia, saiu muito bem. Fiz a Pergunta Mais para o senador, que tentou ser político e depois realmente fez um raciocínio
admirável sobre a pergunta complexa, que foi a pergunta do Mensalão. E falta, então, Supla, sua pergunta a mais. É uma pergunta inteligente. Que eu quero ver. Não sei, vou ver. Quem faz é a produção. Depois você se acerta maldosa com a produção. Mas eu vou responder se é inteligente ou maldosa. Vamos ver. Há pouco mais de 2 meses você afirmou que o único por quem você bota a mão no fogo é o seu pai. Posso botar minha mão junto, que eu também ponho a mão no fogo por ele? É uma pergunta inteligente. Ok. Que ele tem 3 ternos e dirige um Ford Ka. Você só tem 3 ternos? Quanto se fala? Pelo amor de Deus. Não, eu tenho meia dúzia atualmente. Ah, bom, então tá bom. Mas é meio engruvinhado. Tem um Cadete 98 em Brasília que você guarda desde 98. Eu nem falei isso, eu te explico essa história. Bom, então, repetindo para não perder a pergunta. Há pouco mais de 2 meses, você afirmou que o único por quem você bota a mão no fogo é o seu pai, que tem 3 ternos, agora são 6, e dirige um Ford Ka e tem um Cadete 98. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Com essa afirmação, você quis dizer que não confia plenamente em sua mãe, a senadora Marta Suplicy, e nos colegas petistas do seu pai? Não, primeiro eu quero dizer... Se ele é o único que você põe a mão no fogo, então pela sua mãe e pelos outros você não põe. Como você sabe, isso aí aconteceu na Folha de São Paulo, que quando saiu meu álbum, eu fui levar meu álbum para um crítico musical lá. Quando eu levei o álbum, eu dei de cara com a Mônica Bergamo. E aí ela me perguntou, o que você está de política, assim? Ele tá falando num gênero meio de homens, assim. E quando eu falei isso, eu falei... falando de homens mesmo, não falei... Isso vale até para os outros partidos também, sabe? Então, Não falei da minha mãe. Da minha mãe, olha, eu posso dizer o seguinte. Eu coloco a minha mão no fogo pela minha mãe, tá? Porque o meu pai nunca foi prefeito. Se ele tivesse sido prefeito ou governador, ia escutar, ia tomar porrada de todo lado. Porque você não vai agradar todo mundo. Lógico. E não vai mesmo. Cargo executivo é diferente. Não, é diferente. É diferente. Dúvida. Eu até nem concordo quando fala assim, o seu pai é bom ele continuar no Senado, não seria bom para governador, aqui o prefeito. Você está enganado. Meu pai lida direto com as pessoas. Seria ótimo para São Paulo, a minha opinião. E minha mãe, ela criou pele de jacaré. Certo? Uma mulher incomoda, uma mulher que é inteligente, que fala as coisas. Eu tenho muito orgulho da minha mãe e é uma coisa que ficou até chato para minha mãe nesse sentido. Né? Parece que você excluiu ela da mão no fogo. Exatamente. E essa é a minha resposta. Se quiser eu continuar, eu posso continuar. Não, tá ótimo. Tem mais alguma coisa, né? Bom que ele não falou dos outros petistas que nós falamos na pergunta que ele pode não ter botado a mão no fogo por eles. Não, você... Tudo agora, bem, de repente, eu posso falar, eu não ponho. Pelo meu pai eu ponho e pela minha mãe também ponho. Tá? Então é isso. São meus pais, acredito neles e é isso. Aliás, eu só participava muito de campanhas políticas e tal porque eram meus pais, porque eu nunca quis ficar muito envolvido nessa história. Apesar de eu ter minha consciência política e tal. Sabe? Mas é sempre aquela coisa ligada ao pai da político e tal, sabe? Pô, já deixei de tocar em rádio porque meu pai é do PT, né? Pô, qual que é? Sabe? É chato isso. Tanto que um dos grandes motivos que eu toco nos Estados Unidos é gostoso. Porque ninguém sabe que eu sou filho de ninguém. Sabe? As pessoas gostam da gente pelo que a gente é. Não tem nenhum tipo de restrição. Não tem nenhum, a né? você. Mas tudo bem, se souberem também, a gente tem orgulho dos nossos pais. E é isso, meu. Alright? Muito bem. Encerrando a pergunta a mais, bem respondida, por sinal, pelos 3. Quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Obrigado. Supla, senador Eduardo Suplicy, a Flúvia Lacerda, a modelo plus size mais linda do mundo. Muito obrigado, adorei essa conversa de hoje. Foi muito instrutiva, muito divertida, tá bom? Sucesso. Obrigado. Parabéns pelo programa. Bom, hoje nós vimos como ir contra alguns modelos de comportamento tradicionais pode ser uma atitude extremamente positiva. Não é aquela coisa de ficar só na trilha tradicional. E um pouquinho na contramão pode ser saudável em certas situações, porque a maioria das pessoas, às vezes, levanta questões importantes sobre o assunto e isso acaba estimulando a discussão e a gente sai daquela coisa de dogmas e paradigmas que a gente quer combater. Então, ir na contramão muitas vezes levanta essa oportunidade para nós e ajuda a nossa sociedade a evoluir. No r7.com você pode dar a sua opinião sobre o assunto de hoje e ver imagens exclusivas dos bastidores do nosso programa. Boa noite e até a semana que vem com um novo tema.